Página 95, 96. Desconfie de toda empresa que trocou a sua declaração de missão por um propósito com cara de slogan. A gente já falou um pouquinho disso aqui, mas eu vou tentar ir para um outro lado, até para não ficar repetitivo. A primeira vez que essa ideia de propósito começou a rondar os meus pensamentos foi quando eu vi uma palestra que você provavelmente já viu também, do Simon Sinek, onde ele falava do Golden Circle. Isso deve ser 2008, 2009, eu não sei bem quando que o TED em questão foi publicado. E eu me lembro de conversar com o Felipe sobre um fenômeno que as empresas que a gente percebia como relevantes naquele momento da história, elas tinham sempre uma causa maior do que a sua própria existência. A gente apelidou isso de causabilidade. As empresas tinham que ter causabilidade. Na época, a gente falava muito de causabilidade para comunicação, mas logo em seguida a gente, ao montar um projeto de empreendedorismo criativo, começou a falar de causabilidade para as organizações também. Primeira vez que eu falei de causabilidade para as organizações foi em 2010. E o Golden Circle, só para a gente revisar aqui, era um conceito de comunicação. O Simon Sinek, na sua fala, desenha o Golden Circle como uma estratégia de comunicação, né? De você primeiro dizer por que você faz as coisas, depois como você as faz e, por fim, o que você faz. Mas, obviamente, que faz todo sentido pensar nisso também do ponto de vista empreendedor. Por que que eu estou montando a organização que eu estou montando? Como que eu faço isso? E que tipo de entrega, produto, serviço, eu tenho lá no final? E aí eu me dei conta que começou uma grande corrida para que a gente descobrisse o nosso propósito pessoal. Todo mundo tinha que descobrir o seu propósito pessoal. E o que eu mais ouvia e achava até meio infantilizado, assim, eram pessoas dizendo: meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem os seus propósitos. E na minha percepção, a gente tinha um propósito que mudaria muito pouco ao longo da vida. Esse propósito poderia responder a diferentes paixões. Eu posso ser apaixonado por aprendizagem, ou por tecnologia, ou por gastronomia. E esse mesmo propósito, ele teria diferentes vertentes, portanto, entregas muito diferentes a partir dessas paixões. Isso entregava um outro Golden Circle, que eu coloquei no meu primeiro livro. Naquele momento histórico, isso deve fazer quase 10 anos, eu era definitivamente outra pessoa, né?
E hoje eu entendo que não só a gente não precisa ter necessariamente clareza do nosso propósito para fazer o mundo mais legal, como a gente tem todo o direito de mudar de propósito, porque, como eu falei no vídeo anterior, a gente muda. As perspectivas mudam, os olhares mudam, as prioridades mudam. Eu nem gosto do termo propósito, né? Como eu também já falei aqui, gosto muito mais do termo sentido. Por sentir, eu acho que sem sentir a gente não consegue entregar nada, mas também por uma ideia de clareza. O Bob Johansen diz isso, né? Que é mais importante clareza do que certeza. Certeza normalmente é o veneno que nos leva ao erro, né? Como o efeito Dunning-Kruger explica. Quando a gente tem muita certeza de algo que, né, não foi, por exemplo, uma experiência pessoal, algo que eu testemunhei, se eu tenho muita certeza de um resultado X, de um resultado Y, de uma estratégia A, de um caminho B, eu estou partindo do pressuposto que domino todas as variáveis e isso é, de novo, um pensamento bastante infantilizado. Agora, clareza é saber a direção, a orientação, né, o nosso norte, mas sem ter um ponto fixo no nosso GPS onde eu tenho que chegar. Eu sei que é para lá, eu sei que é para cá, eu sei que é para cima, eu sei que é para baixo, mas eu não sei exatamente para onde é. É uma orientação e não um alfinete no mapa. Então, ter clareza da vida, para mim, é muito mais importante do que ter uma frase linda que denote o nosso propósito. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é assim que eu enxergo. Eu vejo muito mais gente transformando o mundo com essa clareza do que as pessoas que têm lá o seu propósito super claro e que muitas vezes serve só como uma bela bio de rede social. E o mesmo vale para as organizações, o mesmo vale para as empresas, o mesmo vale para as companhias. Talvez esse sentido, essa clareza, seja o que a gente tenha que perseguir. O Bob Johansen diz uma frase que eu acho que serve bem como momento final aqui da nossa divagação. O Bob Johansen diz que o contrário de clareza não é confusão. O contrário de clareza é certeza.